Oi, povo. Aqui tá um pouquinho de história. Hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos que praticamente marcam a independência do Brasil, que é a independência, a chamada independência da Bahia, né? Ou o desfecho final da guerra que se sucedeu em vários outros estados da federação com a proclamação da independência em setembro de 1822. Bom, um dos estados que estavam assim sendo afetados na guerra entre brasileiros e portugueses era o estado da Bahia. E desde a Revolução do Porto, em 1820, esses combates já aconteciam entre brasileiros e portugueses. Então nós temos assim vários trechos, vários episódios que foram se perfazendo, né? Repercutindo na Bahia já desde a Revolução do Porto em 1820. Quando Dom João VI regressa a Portugal em 1821, em abril de 1821, na Bahia o sentimento entre portugueses e baianos, brasileiros, já não era muito bom, porque os brasileiros perceberam que com a volta de Dom João VI podia acabar acontecendo a volta do Brasil à condição de metrópole, ou seja, ele perderia a condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso ficou evidenciado em julho de 1821, quando tropas portuguesas se amotinaram, ou se reuniram nos quartéis em Salvador, dizendo se defender da população de Salvador. Em novembro do mesmo ano, ou seja, 1821, soldados portugueses saíram pelas ruas atacando soldados brasileiros na Praça da Piedade, registrando aí alguns mortos e feridos. E a população, né, lógico, com medo, começaram a migrar para o interior de cidades na Bahia. Em 31 de janeiro de 1822, foi eleita uma nova junta, né, que ajudava aí na administração do nosso Reino Unido, e coube ao brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo ser nomeado como chefe das armas ou comandante das armas, e ele apoiava logicamente os portugueses, e isso causou uma certa temeridade entre os baianos. Entre junho de 1822 a julho de 1823, essa luta, né, entre o chamado governo provisório da Bahia, ela se acirrou, porque em setembro foi proclamada a independência, e aí até as notícias até chegarem, né,
a Salvador demoraram, e isso fez os ânimos ficarem ainda mais animados. Em março de 1822, esses portugueses foram apedrejados, né? As tropas portuguesas foram apedrejadas, deixando evidenciado essa situação na Bahia. E aí o que aconteceu? Os portugueses, eles tomaram o centro e Dom Pedro I tinha que fazer alguma coisa. E aí ele convocou o almirante inglês Lord Cochrane para chegar por mar até a Baía de Todos os Santos, né, até o litoral baiano, e impedir a chegada de mantimentos, enfim, tomar uma providência em favor dos brasileiros, logicamente, e em favor do povo baiano, que era o povo afligido ali naquele lugar. Com isso, acabou acontecendo como é que posso falar? Acabou acontecendo um sequestro, vamos dizer assim, um estado de sítio, melhor dizendo, na capital baiana. Estado de sítio esse que foi minando, logicamente, as tropas portuguesas. Aí depois também depois da chegada do Cochrane, um francês contratado por Dom Pedro I, um general francês chamado Pedro Labatut, chegou para apoiar essas tropas do Cochrane. Na madrugada de 1º de julho de 1823, as tropas portuguesas, se vendo sem condições de se manterem, saíram, arrumaram um jeito de fugir, e no dia 2 de julho as tropas reais fizeram uma varredura em Salvador, evidenciando a saída ou a fuga dos portugueses da Bahia, ficando aí o dia 2 de julho de 1823 anunciado como a independência da Bahia, que para muitos foi o último rincão de resistência portuguesa à independência do Brasil, e com isso foi instituído lá o feriado de 2 de julho, que depois veio dar nome ao aeroporto, e enfim, nós vemos várias homenagens ao dia 2 de julho como sendo o dia da independência da Bahia, que foi um dos capítulos e talvez o capítulo final dentro do processo, daquele processo que começou amigável em 7 de setembro de 1822 e acabou aí com as lutas pela independência do Brasil, sendo o seu ápice no dia 2 de julho de 1823. Eu espero que vocês tenham gostado, e na próxima, que tal um pouquinho de história?